Fala galera, hoje vamos se encontrar aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser inteiramente prática sobre as principais estruturas que constituem o sistema digestório. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula, roda a vinheta. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório, desde a boca até o ânus, com todos os órgãos e glândulas associados à ingestão, mastigação, deglutição, digestão e absorção de alimentos e eliminação de resíduos sólidos, que no caso seriam as fezes, após a absorção de nutrientes. Vamos compreender um pouquinho sobre a cavidade oral. A cavidade oral, no caso a boca, tem duas partes, o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca. O vestíbulo da boca é o espaço semelhante a uma fenda entre os dentes e a gengiva e os lábios e as bochechas. A cavidade própria da boca é o espaço entre os arcos dentais maxilar, superior, e mandibular, que no caso é inferior. É limitada lateral e anteriormente pelos arcos dentais. O teto da cavidade oral é formado pelo palato. Posteriormente à cavidade oral, comunica-se aí com a parte oral da faringe. O palato duro é côncavo. Esse espaço é ocupado principalmente pela língua quando está em repouso. Os 2/3 anteriores do palato têm um esqueleto ósseo formado pelos processos palatinos da maxila e as lâminas horizontais dos palatinos. A túnica mucosa do palato duro está firmemente unida aos ossos subjacentes. Logo, injeções submucosas nesse local são extremamente dolorosas. O palato mole é o terço posterior móvel do palato e fica suspenso na margem posterior do palato duro. Na parte posterior inferior, o palato mole tem margem livre curva, da qual pende um processo cônico, a úvula. Na parte lateral, o palato mole é contínuo com a parede da faringe e é unido à língua e à faringe pelos arcos palatoglosso e arco palatofaríngeo. A língua é um órgão muscular móvel, recoberto por túnica mucosa. Pode assumir vários formatos e posições. Uma parte da língua está situada na cavidade oral e a outra na parte oral da faringe. As principais funções da língua são articulação, formar palavras durante a fala, e compressão do alimento para a parte oral da faringe, como parte da deglutição. A língua também está associada à mastigação, ao paladar e à limpeza da boca. A língua é dividida em raiz, corpo e ápice. A língua tem duas faces. A face mais extensa, superior e posterior, é o dorso da língua. A face inferior da língua geralmente descansa sobre o assoalho da boca. O dorso da língua é caracterizado por um sulco em forma de V, que no caso aí é o sulco terminal da língua, cujo ângulo aponta posteriormente para o forame cego. Essa pequena depressão, muitas vezes ausente, é o remanescente nativo da parte proximal do ducto tireoglosso embrionário, a parte do qual se desenvolveu a glândula tireoide. O sulco terminal divide o dorso da língua transversalmente, em uma parte pré-sulcal, na cavidade própria da boca, e uma parte pós-sulcal, na parte oral da faringe. A túnica mucosa da parte anterior do dorso da língua é relativamente fina e está bem fixada ao músculo subjacente. Tem textura áspera por causa de numerosas pequenas papilas linguais que são representadas pela papila circunvalada, pelas papilas folhadas, pelas papilas filiformes e pelas papilas fungiformes. A túnica mucosa da parte posterior da língua é espessa e livremente móvel. Não tem papilas linguais, mas nódulos linfóides, conhecidos coletivamente aí como tonsila lingual. Os músculos da língua não atuam isoladamente, e alguns músculos realizam várias ações. Em geral, os músculos extrínsecos modificam a posição da língua, e os músculos intrínsecos modificam seu formato. 4 músculos intrínsecos e 4 músculos extrínsecos em cada metade da língua são separados por uma estrutura fibrosa mediana. No caso aí é o septo da língua. Os músculos extrínsecos da língua estão representados pelo genioglosso, ioglosso, estiloglosso e palatoglosso. Originam-se fora da língua e se fixam a ela. Os músculos intrínsecos da língua, longitudinais, superior e inferior, transverso e vertical, são limitados à língua. Eles têm suas inserções completamente na língua e não estão fixados ao osso. Os músculos supraioides são superiores ao ióide e o conectam ao crânio. O grupo supraioideo dos músculos inclui os músculos miloioideo, gênioioideo, estiloioideo e digástrico. Esse grupo de músculos constituem a substância do assoalho da boca, sustenta o ióide para formar uma base de ação da língua e eleva o ióide e a laringe para a deglutição e a entonação.
As glândulas salivares são a parótida, as submandibulares e as sublinguais. O líquido viscoso, transparente, insípido e inodoro, no caso aí a saliva, secretado por essas glândulas e pelas glândulas mucosas da cavidade oral, mantém a túnica mucosa da boca úmida, lubrifica o alimento durante a mastigação, inicia a digestão de amidos e é importante na prevenção das cáries dentais e no paladar. Na camada alimentar, as vísceras cervicais participam nas funções digestórias do corpo. Embora a faringe conduza o ar para a laringe, a traqueia e os pulmões, os músculos constritores da faringe direcionam e a epiglote desvia o alimento para o estômago. As fauces são o espaço entre a cavidade oral e a faringe. O istmo das fauces é o espaço estreito e curto, que faz a conexão entre a cavidade própria da boca e a parte oral da faringe. O limite anterior do istmo são os arcos palatoglosso e o limite posterior são os arcos palatofaríngeos. As tonsilas palatinas, frequentemente conhecidas como tonsilas, são massas de tecido linfóide, uma de cada lado da parte oral da faringe. Cada tonsila está localizada em uma fossa tonsilar, limitada pelos arcos palatoglosso e palatofaríngeo e pela língua. A parede da faringe é excepcional para o sistema digestório, tendo uma lâmina muscular formada apenas por músculo voluntário, disposto em uma camada interna de músculo longitudinal e uma camada circular externa. A maior parte do sistema digestório é composto por músculo liso, com uma camada de músculo longitudinal externa e uma camada circular interna. A camada circular externa dos músculos faríngeos consiste em 3 constritores da faringe, superior, médio e inferior. Os músculos longitudinais internos são o palatofaríngeo, o estilofaríngeo e o salpingofaríngeo. Esses músculos elevam a laringe e encurtam a faringe durante a deglutição e a fala. A parede posterior plana, que toca a parte musculoesquelética do pescoço, no espaço retrofaríngeo, não tem aberturas. Entretanto, a parede anterior tem aberturas para o nariz, a boca e a laringe. Nesse caso, essas aberturas determinam os 3 segmentos da faringe. O palato mole atua como uma válvula unidirecional, que controla o acesso de entrada ou saída das partes nasal e oral da faringe, enquanto a laringe é a válvula que, por fim, separa o alimento e o ar antes de entrarem no esôfago e na traqueia, respectivamente. A deglutição é o processo complexo que transfere um bolo de alimento para a boca através da faringe e esôfago para o estômago. As vísceras do abdômen constituem a maior parte do sistema digestório. A parte terminal do esôfago, o estômago, os intestinos, o baço, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar são vísceras do abdômen. O esôfago é um tubo muscular, tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento, com um diâmetro médio de 2 centímetros, que conduz o alimento da faringe para o estômago. A primeira parte, cervical, pertence ao terço superior voluntário. Começa imediatamente posterior à margem inferior da cartilagem cricóidea e no mesmo nível dela, no plano mediano. Esse é o nível da vértebra C6. Entra no mediastino superior, entre a traqueia e a coluna vertebral, onde se situa anteriormente aos corpos das vértebras de T1 a T4. Atravessa o hiato esofágico, no nível da vértebra T10. Normalmente, o esôfago tem 3 constrições, onde estruturas adjacentes deixam impressões. A constrição cervical, que é o esfíncter superior do esôfago, em seu início na junção faringo-esofágica, aproximadamente 15 centímetros dos dentes incisivos, causada pela parte cricofaríngea do músculo constritor inferior da faringe. A segunda constrição é encontrada entre a região brônquica e a aorta. É chamada de constrição broncoaórtica, uma constrição combinada, no local onde ocorre o primeiro cruzamento do arco da aorta a 22,5 centímetros dos dentes incisivos e depois o cruzamento pelo brônquio principal esquerdo a 27 centímetros, mais ou menos, dos dentes incisivos. A primeira constrição é observada em vista anteroposteriores, a segunda em vistas laterais. Essa constrição também é chamada constrição torácica. Constrição diafragmática, aí seria a terceira constrição e última constrição do esôfago, no local onde atravessa o hiato esofágico do diafragma, a aproximadamente 40 centímetros dos dentes incisivos. Vamos compreender um pouquinho agora sobre o estômago. O estômago é a parte expandida do sistema digestório, entre o esôfago e o intestino delgado.
É especializado para o acúmulo de alimento ingerido, que ele prepara química e mecanicamente para a digestão, e passagem para o duodeno. Na posição de decúbito dorsal, o estômago costuma estar nos quadrantes superiores direito e esquerdo, ou no epigástrio, região umbilical, hipocôndrio esquerdo e região lateral esquerda. O estômago tem 4 partes. A primeira parte é a cárdia, a parte que circunda o ósseo cárdico, a abertura superior do estômago. A segunda porção é o fundo gástrico, a parte superior dilatada, que está relacionada com a cúpula esquerda do diafragma, limitada inferiormente pelo plano horizontal do ósseo cárdico. A terceira parte é o corpo gástrico, a parte principal do estômago, entre o fundo gástrico e o antro pilórico. E por fim, a última parte é a parte pilórica, a região afunilada de saída do estômago. Sua parte mais larga, o antro pilórico, leva ao canal pilórico, sua parte mais estreita. O piloro é a região esfinteriana distal da parte pilórica. É um espessamento acentuado da camada circular do músculo liso que controla a saída do conteúdo gástrico através do ósseo pilórico, abertura inferior do estômago, para o duodeno. O estômago também tem 2 curvaturas. A curvatura menor forma a margem direita côncava mais curta do estômago. A incisura angular, parte inferior da curvatura, indica a junção do corpo gástrico com a parte pilórica do estômago. Outra curvatura é a curvatura maior, que forma a margem convexa mais longa do estômago. Quando contraída, a túnica mucosa gástrica forma estrias longitudinais denominadas pregas gástricas, mais acentuadas em direção à parte pilórica e ao longo da curvatura maior. Durante a deglutição, forma-se um sulco ou um canal gástrico temporário entre as pregas longitudinais ao longo da curvatura menor, que pode ser vista por radiografia e endoscopia. A saliva e pequenas quantidades de alimentos mastigados e outros líquidos drenam ao longo do canal gástrico para o canal pilórico quando o estômago está quase vazio. As pregas gástricas diminuem e desaparecem quando o estômago está distendido. O intestino delgado é formado pelo duodeno, o jejunum e o ilho. É o principal local de absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos. Estende do piloro até a junção ilho-cecal, onde o ilho une-se ao ceco, a primeira parte do intestino grosso. A parte pilórica do estômago esvazia no duodeno, sendo a admissão duodenal controlada pelo piloro. O duodeno é a primeira e mais curta parte do intestino delgado, tem em torno de 25 centímetros. Também é a mais larga e fixa. O duodeno segue um trajeto em forma de C, ao redor da cabeça do pâncreas. Começa no piloro, no lado direito, e termina na flexura, junção, duodeno jejunal, no lado esquerdo. Essa junção ocorre aproximadamente no nível da vértebra L2, 2 a 3 centímetros à esquerda da linha mediana. A junção geralmente assume a forma de um ângulo agudo, a flexura duodeno jejunal. O duodeno tem 4 partes. A parte superior, primeira, curta, tem aproximadamente 5 centímetros, e vai situar anterolateralmente ao corpo da vértebra L1. Os primeiros 2 centímetros da parte superior do duodeno, e imediatamente aí distais ao piloro, tem mesentério e são móveis. Essa parte livre também é chamada de ampola, ou bulbo duodenal. A parte descendente, que é a segunda parte, é a mais longa. Tem 7 a 10 centímetros. Desce ao longo das faces direitas das vértebras L1 a L3. Os ductos colédocos e pancreáticos principal entram em sua parede póstero-medial. Esses ductos geralmente se unem para formar ampola hepatopancreática, que se abre em uma eminência, chamada papila maior do duodeno, localizado posteriormente na parte descendente do duodeno. A parte inferior, que é a terceira, tem 6 a 8 centímetros de comprimento. Segue aí transversalmente para a esquerda, passando sobre a veia cava inferior, a aorta e a terceira vértebra lombar. É cruzado pela artéria e veias mesentéricas superiores e pela raiz do mesentério no jejunum e ilho. Superiormente a ela está a cabeça do pâncreas e seu processo uncinado. A parte ascendente, que seria a quarta parte, ela é curta, tem em torno de 5 centímetros, segue superiormente e ao longo do lado esquerdo da aorta para alcançar a margem inferior do corpo do pâncreas. Aí, ela se curva anteriormente para se unir ao jejunum na flexura do duodeno jejunal, sustentada pela inserção do músculo suspensor do duodeno. A segunda parte do intestino delgado, o jejunum, começa na flexura do duodeno jejunal, onde o sistema digestório volta a ser intraperitoneal. A terceira parte do intestino delgado, o ilho, termina na junção ilho-cecal, a união da parte terminal do ilho e o ceco. Juntos, o jejunum e o ilho têm de 6 a 7 metros de comprimento.
O jejum representa cerca de 2/5 e o ilho cerca de 3/5 da parte intraperitoneal do intestino delgado. A maior parte do jejum está situado no quadrante superior esquerdo do compartimento infracólico, enquanto a maior parte do ilho está no quadrante inferior direito. O jejum começa na flexura do duodeno jejunal e o ilho termina no seco. O termo combinado jejum no ilho é usado às vezes como expressão do fato de que não há linha externa nítida de demarcação entre o jejum e o ilho. A parte terminal do ilho geralmente está na pelve, de onde ascende, terminando na face medial do seco. O intestino grosso ele é formado pelo seco, que recebe a parte terminal do ilho. O seco é a primeira parte do intestino grosso. É contínuo com colo ascendente. É uma bolsa intestinal cega, que mede aproximadamente 7,5 cm de comprimento e largura. Situa-se na fossa ilíaca do quadrante inferior direito do abdômen, inferiormente à sua junção com a parte terminal do ilho. O apêndice vermiforme é um divertículo intestinal cego, de 6 a 10 cm de comprimento, que contém massas de tecido linfóide. Origina na face póstero-medial do seco, inferiormente à junção ileocecal. O apêndice vermiforme tem um mesentério triangular curto, o mesoapêndice, originado da face posterior do mesentério, da parte terminal do ilho. O colo ele é dividido em 4 partes, ascendente, transversa, descendente e sigmoide, que sucedem uma à outra, formando um arco. O colo circunda o intestino delgado. O colo ascendente à direita do intestino delgado, o colo transverso superior e anteriormente a ele, o colo descendente à esquerda e, por fim, o colo sigmoide inferior a ele. O colo ascendente é mais estreito do que o seco e é secundariamente retroperitoneal ao longo da face direita da parede posterior do abdômen. O colo transverso é a terceira parte do intestino grosso, a mais longa e a mais móvel. Atravessa o abdômen da flexura direita do colo até a flexura esquerda do colo, onde se curva para baixo e dá origem ao colo descendente. O colo descendente ocupa a posição secundariamente retroperitoneal, entre a flexura esquerda do colo e a fossa ilíaca esquerda, onde é contínua com o colo sigmoide. O colo sigmoide caracteriza por sua alça em forma de S, com comprimento variável. Une o colo descendente ao reto. O colo sigmoide estende-se da fossa ilíaca até a terceira vértebra sacral, onde se une ao reto. O fim das tênias do colo, aproximadamente 15 centímetros do ânus, indica a junção reto-sigmoide. O colo sigmoide geralmente tem mesentério longo, o mesocolo sigmoide, e, portanto, tem grande liberdade de movimento, principalmente sua parte média. O reto é a parte terminal fixa, basicamente retroperitoneal e subperitoneal, do intestino grosso. É contínuo com o colo sigmoide, no nível da terceira vértebra sacral. A junção ocorre na extremidade inferior do mesentério do colo sigmoide. O fígado é a maior glândula do corpo e, depois da pele, o maior órgão. Pesa cerca de 1,5 kg, representando aproximadamente 2,5% do peso corporal do adulto. No feto maduro, no qual também atua como órgão hematopoético, é proporcionalmente 2 vezes maior. Além de suas muitas atividades metabólicas, o fígado armazena glicogênio e secreta bile. A bile sai do fígado pelos ductos biliares, ductos hepáticos direito e esquerdo, que se unem para formar o ducto hepático comum, que se unem ao ducto cístico, para formar o ducto. O pâncreas é uma glândula acessória da digestão, alongada, retroperitoneal, situado sobrejacente transversalmente aos corpos das vértebras L1 e L2, na parede posterior do abdômen. Situa-se atrás do estômago, entre o duodeno à direita e o baço à esquerda. O mesocolo transverso está fixado à sua margem anterior. O pâncreas produz uma secreção exócrina, que é o suco pancreático, produzido pelas células acinares, e uma secreção endócrina, glucagon e insulina, produzido pelas ilhotas pancreáticas, que passam para o sangue. A cabeça do pâncreas é a parte mais expandida da glândula. É circundada pela curvatura em forma de C do duodeno à direita dos vasos mesentéricos superiores, logo abaixo do plano transpilórico. O processo uncinado, uma projeção da parte inferior da cabeça do pâncreas, estende-se medialmente para a esquerda, posteriormente à artéria mesentérica superior. O corpo do pâncreas é curto e está situado sobre os vasos mesentéricos superiores, que deixam um sulco em sua face posterior.
A face anterior do colo, coberta por peritônio, está situado adjacente ao peloro do estômago. A cauda do pâncreas situa-se anteriormente ao rim esquerdo, onde está intimidamente relacionada ao hilo esplênico e à flexura esquerda do colo. A cauda é relativamente móvel e passa entre as camadas do ligamento espleno-renal junto com os vasos esplênicos. O ducto pancreático começa na cauda do pâncreas e atravessa o parênquima da glândula até a cabeça do pâncreas. Aí, ele se volta inferiormente e tem uma íntima relação com o ducto colédoco. O ducto pancreático e o ducto colédoco geralmente se unem para formar a ampola hepatopancreática, curta e dilatada, que se abre na parte descendente do duodeno, no cume da papila maior do duodeno. Externamente, o fígado é dividido em 2 lobos anatômicos e 2 lobos acessórios pelas reflexões do peritônio a partir da sua superfície, as fissuras formadas em relação a essas reflexões e os vasos que servem ao fígado e à vesícula biliar. Esses lobos superficiais não são lobos verdadeiros, porque o termo geralmente é usado em relação às glândulas e tem apenas relação secundária com a arquitetura interna do fígado. O plano é essencialmente mediano, definido pela inserção do ligamento falciforme, e a fissura sagital esquerda separa um lobo hepático direito grande de um lobo hepático esquerdo muito menor. Na face visceral inclinada, as fissuras sagitais direita e esquerda passam de cada lado dos 2 lobos acessórios, o lobo quadrado anterior, que é inferiormente, e o lobo caudado posterior e superiormente. O processo caudado estende-se para a direita, entre a veia cava inferior e a porta do fígado, unindo os lobos caudado e hepático direito. Gostaram do vídeo aula de hoje? Não esqueça, deixa seu like, também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!